Olá, meus amigos e minhas amigas. Chegou o momento de pôr a cabeça para pensar. Veja bem, se os seres humanos não são o corpo, mas sim o espírito que está no corpo, por que exatamente os seres humanos não são capazes de se reconhecerem através do espírito? A resposta é simples, porque o espírito neste lugar se revestiu de carne, ocultando assim a sua verdadeira essência através do corpo. Nisto podemos entender perfeitamente porque as Escrituras afirmam que o Verbo se fez carne, ou seja, que o Espírito se tornou um homem. Nisto podemos entender perfeitamente porque você não é capaz de se reconhecer através do Espírito. Você ficou meio confuso? Quer que eu te ajude a entender melhor este mistério? Sim, é claro que eu farei. Me acompanhe exatamente através da leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 47, aonde o apóstolo Paulo se expressou da seguinte maneira: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é dos céus. Veja bem, o corpo é da terra, mas o espírito se encontra nos céus. Como assim? Nos céus. Veja bem, por acaso o espírito não se encontra no homem? Eis aí o reino dos céus. Pois disse Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino dos céus se encontra dentro de nós. Por isto que o Espírito está no homem, pois o ser humano é o reino dos céus aqui na terra. Por isso nós somos o templo de Deus aonde Deus habita. Simplesmente porque o ser humano é o reino dos céus aqui na terra. O ser humano é o próprio Deus em manifestação neste lugar, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Pois Deus é o Espírito, e você é exatamente este Espírito de Deus. Pois há um só corpo e um só Espírito, se desdobrando através de todos. Um Espírito, o Espírito do Deus Altíssimo, que é a sua verdadeira identidade. Prova disso é que você não é capaz de se reconhecer através da pessoa de Deus, pois neste lugar o Espírito, que é Deus em manifestação, se fez unicamente carne, ocultando assim a sua verdadeira essência através do corpo. Você ainda não entendeu? Quer que eu te ajude a entender melhor? Sim. Me acompanhe exatamente através da leitura do livro de Efésios no capítulo 2 e no versículo 6, aonde o apóstolo Paulo se expressou novamente da seguinte maneira: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Veja bem, humanamente falando, o apóstolo Paulo nem mesmo havia passado pela morte. Então, o que foi que morreu e o que foi que ressuscitou? Morreu a autoidentificação através do corpo, uma vez que o apóstolo Paulo despertou do Espírito de Cristo na carne. O despertar da consciência espiritual no homem é exatamente o reino dos céus. Pois uma vez que o apóstolo Paulo havia despertado da sua verdadeira identidade espiritual, ele não mais se reconhecia através do corpo. Por isso que automaticamente ele já se encontrava no reino dos céus. Humanamente falando, ele estava aqui na terra, mas espiritualmente ele já se encontrava nos céus. Veja bem, tudo isso aconteceu através do corpo, pois o reino dos céus se encontra em nós. O apóstolo Paulo voltou-se para dentro de si mesmo, e através desse despertar do espírito, ele foi capaz de se reconhecer exatamente através da pessoa de Deus. Pois o reino dos céus, repito, se encontra no homem. Por isso que o apóstolo Paulo já se encontrava no paraíso, pois nós somos o paraíso de Deus aqui na terra. O espírito é exatamente o reino dos céus que se encontra dentro do homem. O despertar da consciência espiritual é exatamente o reino dos céus. O despertar da consciência espiritual é o próprio Deus tomando consciência de si mesmo através do corpo. Desperta, tu que dormes. Tudo se encontra exatamente no homem, pois o homem é Deus em manifestação, tendo uma experiência apenas inconsciente através do corpo. Até o próximo vídeo.